Olá, professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Esse é o quadro Perspectivas Teológicas e nós trouxemos para a nossa reflexão e para apresentar para vocês 3 perspectivas teológicas em relação ao futuro. Os teólogos estudiosos das Escrituras concordam que Deus conhece por antecipação o futuro. E há um termo teológico para isso, denominado a presciência de Deus. Mas às vezes, nem todas as pessoas se dão conta, ou se dão conta, de que existem diferentes perspectivas a respeito de que ou como ou de que modo esse conhecimento prévio de Deus se realiza e pode ser comprovado nas Escrituras. Eu gostaria de apresentar 3 perspectivas. A primeira delas é a perspectiva calvinista. A perspectiva calvinista parte do pressuposto filosófico, teológico e escriturístico de que Deus, por antecipação, decretou ou determinou todas as coisas. De forma soberana, Deus escolheu todas as coisas, as formas delas acontecerem, inclusive diante da perdição de todos, Deus predestinou alguns eleitos, aqueles que haverão de ser salvos. Portanto, nessa perspectiva calvinista, Deus conhece o futuro porque foi o próprio Deus que determinou que as coisas assim acontecessem. Então, as coisas acontecerão de forma providencial, nos seus menores detalhes, porque o próprio Deus assim o quis. Então, essa é a perspectiva calvinista em relação ao conhecimento de Deus sobre o futuro. Uma segunda perspectiva em relação ao conhecimento de Deus sobre o futuro é a perspectiva arminiana. E a perspectiva arminiana, ela concorda com a perspectiva calvinista de que Deus é poderoso, é onisciente, de que Deus é onipotente, mas a diferença está que nessa perspectiva arminiana, o conhecimento de Deus em relação ao futuro se dá a partir da liberdade das ações humanas. Portanto, Deus conhece por antecipação aquilo que as pessoas haverão de fazer. Então, Deus conhece o futuro porque Deus sabe as decisões que as pessoas haverão de tomar. Por exemplo, em relação à salvação, as pessoas que serão salvas não são porque Deus determinou previamente que elas salvas fossem, mas porque Deus deu a liberdade a essas pessoas de escolha e Deus sabe aquelas pessoas que haverão de ser salvas ou condenadas, porque Deus conhece as ações livres das pessoas. Uma terceira perspectiva em relação ao conhecimento de Deus sobre o futuro, e essa menos difundida, é a perspectiva do teísmo aberto. O teísmo aberto defende que Deus não apenas conhece as coisas que acontecerão, mas Deus também conhece as coisas que poderão vir a acontecer. Então, nesse sentido, a perspectiva do teísmo aberto, ela se diferencia tanto da perspectiva calvinista quanto da perspectiva arminiana. Isso porque o teísmo aberto parte do pressuposto de que existe uma série de passagens nas Escrituras nas quais Deus diz, olha, se vocês se arrependerem, se vocês fizerem isso, eu irei agir de tal modo ou de outro modo. Evidentemente, essas passagens bíblicas, todas elas que são utilizadas tanto por calvinistas, quanto por arminianos, quanto por adeptos do teísmo aberto, vão se utilizar de pressupostos não apenas nas Escrituras, mas também de perspectivas filosóficas. Isso porque a perspectiva do
calvinismo, ela está embasada numa filosofia determinista. A perspectiva arminiana, ela está fundamentada numa perspectiva filosófica que acentua o livre-arbítrio. A perspectiva do teísmo aberto é uma perspectiva mais recente, porque ela está alicerçada e fundamentada numa percepção filosófica de que a realidade ela é aberta, é uma realidade indefinida, ela é uma realidade incerta. E a perspectiva divina em relação ao futuro, ela é apresentada em cada uma dessas perspectivas de acordo com esses pressupostos filosóficos. E o que pode acontecer, e é o que geralmente acontece, é que cada um dos teólogos vai buscar passagens bíblicas, textos bíblicos, para respaldar a sua perspectiva. Vamos usar um exemplo aqui, bastante conhecido, né? Que é um texto bíblico lá de Gênesis, capítulo 45, que é a história de José. José lá no Egito. Conhecemos essa história muito bem, está nas Escrituras. José, o rapazinho, é vendido pelos seus irmãos. E ao ser vendido para os seus irmãos, José acaba posteriormente, quando está no Egito, depois de ser preso, de ser libertado, se torna governador do Egito. E o fato dele se tornar governador do Egito vai contribuir para a salvação dos seus familiares, dos filhos de Israel, por ocasião da seca. Explicações em relação ao futuro, o conhecimento de Deus em relação ao futuro na perspectiva calvinista, arminiana e do teísmo aberto. A perspectiva calvinista vai dizer, foi Deus que predeterminou, foi Deus que decretou e determinou para que tudo acontecesse desse modo. Então, foi o próprio Deus que favoreceu que José fosse vendido, fosse colocado lá no poço, vendido, tudo viesse a acontecer para que José finalmente se tornasse governador do Egito e libertasse e livrasse o seu povo. Uma perspectiva arminiana diz o seguinte, bem, Deus deu liberdade de ações aos irmãos de José, bem como ao próprio José para tomar uma série de decisões. Isso tudo foi acontecendo, Deus sabia que tudo isso haveria de acontecer e que Deus se utilizou de tudo isso para que, no final das contas, o povo de Israel fosse beneficiado. A perspectiva do teísmo aberto, ela diz o seguinte, bem, Deus deixou que as coisas acontecessem e Deus não apenas permitiu que elas acontecessem assim, mas Deus ficou na expectativa do que poderia vir a acontecer. E Deus agiu em cada uma daquelas situações para tirar proveito e para que tivesse propósito, aprendizado e para que as coisas se cumprissem e para que as coisas se realizassem conforme o seu intento. Essas são três perspectivas. E quando se avalia essas três perspectivas, evidentemente, os calvinistas vão acusar os arminianos e os adeptos do teísmo aberto de que estão comprometendo a soberania divina, enquanto que os arminianos e os adeptos do teísmo aberto vão preferir dizer que os calvinistas estão estabelecendo decretos e Deus estaria limitando toda e qualquer possibilidade de ação livre em relação ao futuro. Em todo caso, em todas essas três perspectivas, o que nós podemos assegurar é que Deus conhece todas as coisas e que todas as coisas acontecerão conforme a sua vontade. E que Deus não perde o rumo dos eventos futuros. Evidentemente, há quem diga que Deus controla todas as coisas. E há quem prefira dizer que Deus apenas comanda todas as coisas. Há alguns que dizem que nós podemos confiar mais ou menos em Deus, dependendo da forma que nós
acreditamos sobre como Deus orienta e como Deus conhece o futuro. Bem, perspectivas teológicas no seu canal Nos Limites da Teologia. Professor José Roberto. Pedimos para que você se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo e vamos continuar estudando nos limites da teologia. Até o nosso próximo vídeo.